Boa noite a todos. Damos início à 8ª e última audiência pública do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do município de Jacareí. Esta noite, região central, tendo como local a Câmara Municipal. Já compondo a mesa diretora, Rosa Kazuy Saito Sasaki, secretária de Planejamento e presidente da mesa diretora, Cláudia Ciapina Roldão, diretora de Projetos e Urbanismo, Samuel Alves Lanzilotti Gonçalves, diretor de Licença Urbanística, Vinícius dos Santos Pereira, diretor de Controle e Cadastro, Cíntia Franco Alvarenga Ábido, assessora técnica da Secretaria de Planejamento, e Alexandre Vaz de Oliveira Moraes, assessor técnico da Secretaria de Governo. A Prefeitura Municipal agradece a presença de todos. Registramos as honrosas presenças do vice-prefeito Edgar Sasaki neste evento, representando o prefeito municipal, senhor Isaías Santana, e o vereador Valmir do Parque Meia Lua, representando a presidente da Câmara, senhorita Lucimar Ponciano. Antes das palavras de saudação e boas-vindas através da secretária anfitriã, vale ressaltar para esta audiência pública: os mapas e proposta da lei se encontram naquela mesa para consulta e ficarão disponíveis durante toda a audiência pública. A inscrição para perguntas de uso da palavra acontecerá durante a apresentação técnica. Terminada a apresentação técnica, se encerra o tempo para inscrição de perguntas e uso da palavra. As perguntas serão lidas pela mesa diretora e respondida por técnicos da Prefeitura através de secretários e diretores que estão aqui presentes. O uso da palavra deverá ser feito através do microfone para gravação, uma exigência, tudo gravado, som e também imagem, e todos devem respeitar o tempo máximo de 2 minutos. Todas as perguntas e respostas desta audiência pública serão publicadas no site da Prefeitura. Também serão publicadas no site da Prefeitura a ata e as fotos desta audiência pública. O prazo final para recebimento de perguntas e contribuições para o plano diretor se encerra no dia 14 de novembro de 2018. Os principais bairros que compõem a região central são os seguintes: Jardim Paraíba, Jardim Leonídia, Jardim Mesquita, Jardim São José, Vila Formosa, Parque Itamaraty, Jardim Liberdade, Vila Pinheiro, Vila Martinez, esses os principais bairros da região central. Ouviremos agora a secretária anfitriã e presidente desta audiência pública, Rosa Kazuy Saito Sasaki, para suas boas-vindas aos presentes. Boa noite a todas, principalmente a população de Jacareí, para mais uma audiência pública, a 8ª, que nós estamos realizando aqui no município de Jacareí, nessa primeira etapa. Gostaria de agradecer também a presença dos secretários de Educação, Maria Tereza, secretário de Esportes, Marcelo, secretário de Infraestrutura, Antônio Roberto Martins, secretário de Governo, Celso Florencio, procuradora-geral Moira, da Fundação Cultural Bruno, e a secretária de Saúde,
Rosana Gravena, doutora Rosana Gravena, e a chefe de gabinete, Claude. Muito obrigada pela presença e vamos a mais uma audiência, que tenhamos uma boa noite de discussão e debates. Sejam bem-vindos. Após a saudação da secretária anfitriã e presidente desta audiência pública, vamos conhecer agora as propostas da revisão do plano diretor com 3 apresentações. Inicialmente, Alexandre Vaz de Oliveira Moraes, assessor técnico da Secretaria de Governo. Depois teremos Vinícius dos Santos Pereira, diretor de controle e cadastro, e a última apresentação das propostas pela Cláudia Ciapina Roldão, diretora de projetos e urbanismo. Pois não, Alexandre? Boa noite a todos. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Primeiramente, agradecendo a presença da população que está aqui, que nos assiste pela TV Câmara. Muito importante a participação de toda a população nesse processo de construção, de revisão do plano diretor de Jacareí. É sempre bom lembrar que esse processo é um processo participativo, que demanda a participação de toda a sociedade, sejam organizações da sociedade civil, empresários, membros de entidades, indústria, famílias, porque esse é um processo que envolve a construção da cidade que nós queremos, né? O seu principal regramento, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. A gente vai falar aqui um pouco do processo, de como é que nós chegamos a essas propostas de alteração que nós estamos trazendo à população, né? Foi feito um amplo trabalho de discussões que está durando há mais de um ano, ele vem sendo realizado, né, pela coordenação da secretária Rosa Sazak e toda a sua equipe, e participação de todas as secretarias e entidades que compõem a Prefeitura Municipal de Jacareí. O que a gente pode falar, primeiramente, a respeito do plano diretor? O plano diretor nada mais é do que uma lei que rege o ordenamento territorial do município de Jacareí. Ela não é a única lei, obviamente, existem outras leis que definem a questão da ocupação e do ordenamento do crescimento da cidade, porém ela é a principal. Ela é a lei que vai dizer onde se concentra a região urbana, a região onde devem se concentrar as residências, por exemplo. Ela vai dizer onde vai se dar preferencialmente a ocupação por indústrias. Quais são as regiões que necessariamente devem ter um regramento ambiental mais rígido em funções das características ambientais? Quais são as regiões que são destinadas preferencialmente em função para a ocupação rural, por exemplo? A gente tende a achar que a cidade é um fenômeno espontâneo, que ela vai crescendo e a prefeitura vai provendo serviços básicos como educação e saúde. Na verdade, a maioria das cidades realmente acontece dessa forma, elas surgem dessa forma, de uma forma espontânea, algumas são planejadas, mas a maioria é espontânea. Porém, a partir de determinado momento, a cidade vai ganhando corpo, ela vai ganhando população, vai crescendo, a malha urbana vai crescendo, e até que em determinado momento, a cidade ela precisa de um planejamento. Ela precisa definir como o seu território deve ser organizado, de modo que não haja, por exemplo, conflitos de uso. Que a gente possa evitar, por exemplo, que haja indústria, onde também tem residência, onde áreas que são necessariamente de preservação ambiental, haja uma ocupação mais adequada. O plano diretor é isso, é a grande lei de ordenamento territorial da cidade. Existem outras, como a Lei de Desocupação do Solo, por exemplo, o Código de Obras e Edificações do Município, o Decreto de Calçadas. O território municipal, ele é definido, ele é regulamentado por diversas leis, mas o plano diretor é a principal lei, é aquela que vai dar fundamento para todas as leis que ordenam, que regulam, que orientam o crescimento da cidade. Então, vamos passar aqui os slides, por favor. Bom, o próximo. Então é isso. O que é o plano diretor?
É a lei municipal que orienta como e onde a cidade vai crescer. Ela tem como objetivo garantir o bem-estar da população em sua moradia, trabalho, transporte, segurança, saúde, educação, lazer, qualidade ambiental, entre outros aspectos. E quais são os objetivos do plano diretor? Organizar a cidade, destinando locais adequados para residências, indústrias, comércio, prédios e áreas públicas. Esse processo de construção do plano diretor, ele necessariamente envolve prefeitura, população, todos os segmentos da sociedade. Todo mundo tem que participar, porque a cidade é um bem de todos, ela é uma construção coletiva, e é uma cidade, e ela independe de gestões, ela vai passando por gerações e gerações, então esse processo tem que ser construído necessariamente pela população, em conjunto com a população, juntamente com o poder público e todos os segmentos. O próximo. O plano diretor, a gente tem que ter em mente o seguinte: a exigência do plano diretor, ela está prevista na Lei Federal número 10.257, que é o Estatuto da Cidade. É a lei federal que define que toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. Ela tem que necessariamente ter esse instrumento normativo de regulamentação do espaço da cidade. Toda cidade acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. Jacareí hoje, segundo os últimos dados do IBGE, tem 231.863 habitantes, ou seja, está muito acima do limite. Ela tem que fazer a regulamentação do seu espaço territorial, de modo a evitar conflitos de uso, garantindo saúde, educação, moradia digna para toda a população, para dar aquilo que a gente chama de garantir as funções sociais da cidade. Próximo, por favor. Por que ele precisa ser revisto? Primeiramente, por duas questões necessariamente. Primeiro, porque a cidade muda. Por mais que exista um regramento em cima da cidade, por mais que exista uma tentativa de orientação de como a cidade deve crescer, a cidade muda, não tem jeito, ela é um fenômeno, ela é dinâmica, a zona urbana vai crescendo, dando espaço para a zona rural, novos usos e ocupações vão surgindo, e é necessário que o poder público faça essa previsão de tempos em tempos para que haja um regramento adequado. E, por fim, porque a própria concepção do que é uma cidade saudável também muda. Sempre bom lembrar que, há um tempo atrás, a gente tinha a noção de que a cidade tinha que ter, isso era uma concepção urbanística há tempos atrás, assim, ela era vigente até um tempo atrás, de que a cidade tinha que ter suas funções muito bem definidas. O que era zona urbana era zona urbana, o que era zona rural era zona rural, a região de indústria tinha que ser região de indústria e, por fim, e assim por diante. Hoje existe um conceito de cidade mais moderno que prevê que a cidade pode sim e deve fazer um regramento para o uso misto. É possível hoje, até porque por questões que envolvem, por exemplo, a mobilidade urbana. Se você, por exemplo, deixa a zona residencial muito distante da zona de trabalho, você está impactando a mobilidade urbana, você está impactando a infraestrutura. Então, hoje já se entende que é possível, por exemplo, haver o uso misto do espaço urbano, desde que atendido a alguns critérios de ocupação que garantam conforto para a população, que garantam impacto mínimo para a população, né? E também os regramentos vão surgindo, a questão da acessibilidade, a questão do meio ambiente, que é muito central hoje em dia em todos os grandes centros urbanos. Hoje, inclusive, a gente vai mostrar aqui na nossa apresentação que o meio ambiente, nós temos propostas concretas para o meio ambiente para poder justamente estar atualizando essa legislação ambiental, né? O plano diretor tendo como fundamento, não é a única lei, mas ela é o fundamento para todas as ações da cidade. Próximo slide. Como foi feita a revisão do plano diretor? Como eu falei anteriormente, esse processo vem acontecendo na Secretaria de Planejamento há mais de um ano, né, coordenado pela secretária Rosa Sazak. A gente vem se reunindo regularmente, diuturnamente, para poder fazer um diagnóstico o mais preciso possível, claro, nunca
não é possível chegar à perfeição, mas o mais acurado possível do que qualquer configuração hoje do tecido urbano de Jacareí, né? Esse diagnóstico foi feito avaliando as regiões norte, sul, leste, oeste, centro e rural. O processo foi dividido em fases. Uma primeira fase com oficinas técnicas participativas envolvendo segmentos da sociedade. Então, nos reunimos com representantes da indústria, representantes do comércio, representantes da Associação dos Arquitetos e Engenheiros, meio acadêmico, população de modo geral, organizações da sociedade civil, justamente para poder fazer um diagnóstico do que a cidade é hoje, quais são os anseios da população e qual que é a situação territorial da cidade. Posteriormente, seguimos para uma segunda fase de discussões, em que foram montados grupos de estudo no âmbito da própria prefeitura, reunindo secretarias, entidades de toda a prefeitura, representantes que puderam trazer elementos para nosso trabalho, para a gente poder fazer um diagnóstico mais apurado, fazer uma verificação da legislação e, por fim, chegamos à terceira fase, que são as audiências públicas, no qual a gente já está escutando as sugestões dos moradores, estamos expondo o nosso diagnóstico, o resultado desse estudo que nós fizemos, e agora nós estamos colhendo essas propostas, essas sugestões da população. A população está tendo a oportunidade de participar, já colhemos muitas sugestões, a gente felizmente está tendo esse entendimento, esse envolvimento da comunidade, e está sendo um processo muito produtivo. Próximo. Aqui um fluxograma indicando como foi feito o processo. Primeiramente, foram montadas oficinas técnicas participativas, que posteriormente surgiram comissões de trabalho na prefeitura, pegamos dados do território de Jacareí, população, demografia, perfil de geração de emprego, renda, enfim, dados ambientais para poder fundamentar esse trabalho. Fizemos elaboração de diretrizes para poder fazer essa proposta de lei que a gente está fazendo, essa proposta de alteração que nós estamos fazendo agora. E, por fim, chegamos a uma minuta, que já está disponibilizada no site para todo mundo. É uma minuta mesmo, um rascunho, uma proposta inicial do que a gente está avaliando como adequado. E agora, por fim, chegamos às audiências públicas. Próximo. Aqui, os locais onde foram feitas as oficinas participativas, né? Primeiramente, foi feita uma reunião na Ciesp com representantes da indústria, do comércio, do setor produtivo, para poder fazer uma avaliação conjunta com eles dos aspectos gerais do ordenamento territorial da cidade. Segundo, foi feita uma reunião com técnicos da prefeitura, que já puderam fazer os seus apontamentos iniciais sobre a situação atual do plano diretor. Depois foi feita uma reunião com representantes do meio acadêmico na ETEC Cônigo José Bento. E, por fim, uma reunião técnica com o pessoal da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Próximo. Na prefeitura foram feitas comissões de trabalhos por tema. Então, técnicos da prefeitura se dividiram em 3 grandes temáticas, obedecendo à divisão atual do plano diretor. Então, um grupo ficou responsável pelos espaços urbanos, o segundo grupo por política, economia e gestão, e o terceiro por mobilidade e meio ambiente. Próximo. E aí, por fim, chegamos na terceira fase, que são as audiências públicas, nessa que agora a gente se encontra, né? Foram feitas, no total, são 8 audiências públicas, essa é a última, aqui na Câmara Municipal. Fizemos uma audiência pública na EMF Parque Imperial. Segundo, fomos para a EMEI Parque Califórnia, atendendo a região leste, no Parque Imperial, região oeste. Terceiro, na região sul, no Educamais, Jardim Paraíso. Posteriormente, fomos na região rural sul, na EMEIF do Varadouro. Depois, rural norte, EMEIF do 1º de Maio. Na região central, na EMF São João. A penúltima se deu no Parque Meia Lua, no último sábado, na região norte. E agora chegamos no final aqui na Câmara dos Vereadores. O que é importante a gente salientar que o que a gente está apresentando hoje para a população é uma minuta, é uma proposta que não está fechada. A gente agora está apresentando as propostas, isso aqui é um resultado de um grande diagnóstico. O texto com as alterações, com as sugestões de alterações não está fechado. Após o fechamento dessa proposta, de receber todas as sugestões de alteração, a gente vai finalizar um texto para ser encaminhado para a Câmara. A partir do encaminhamento para a Câmara, vai ser uma outra fase de discussões,
com a Câmara participando, dando todas as suas sugestões, também contribuindo para esse trabalho de elaboração normativo conjunto, né? Vai ser feito um parecer jurídico, posteriormente vão ser discutidas as comissões temáticas, depois vai ter uma votação em 2 turnos no plenário, até por fim ser aprovado, caso seja aprovado, pelo plenário da Câmara. Sempre vamos lembrar que esse processo necessariamente tem que ser participativo. Então, assim, não tem como ser diferente. Eu não sei se eu falei aqui no início da apresentação, mas eu vou ressaltar. Quem já quiser fazer perguntas, já pode fazer. É só levantar a mão, que a gente está com uma equipe, a Mariana está ali em cima, com os microfones, o Alex. Quem quiser fazer perguntas, já pode indicar no papel a sua pergunta. A gente pede que a pessoa se identifique com o nome e que, caso queira, pode fazer o uso da palavra. A participação é livre, quem quiser falar, pode falar, mesmo que as perguntas apresentadas não tenham relação direta com o plano diretor. A gente está aqui, vários técnicos da Prefeitura estão aqui para poder responder as questões pontuais. Se a gente não tiver resposta para a questão imediatamente, nós vamos levar a pergunta e vamos responder o quanto antes. Então, assim, a gente pede, por favor, participem, esse processo é um processo coletivo mesmo. Próximo slide. Agora eu vou dar licença para o meu colega, o diretor Vinícius, que vai dar prosseguimento à apresentação. Boa noite a todos. Vamos começar apresentando um pouco sobre as regiões divididas no plano diretor. Em cada uma dessas regiões, nós temos destinações específicas, né? A cidade está dividida entre elas, considerando os eixos viários, e uma característica é as principais rodovias que nós temos cortando o município. Então, nós temos a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Carvalho Pinto e a rodovia Dom Pedro I. Nas regiões da cidade, nós podemos considerar aí a região central, que é todas onde a gente se encontra no momento, a região norte, que é a mais conhecida porque existe o subdistrito do Parque Meia Lua. Depois nós temos a região noroeste, e aqui nós podemos acompanhar com esse roxo um pouco mais claro, na região noroeste. A região norte, o azulado. Região oeste, aqui está em vermelho. A central é essa cinza menor entre as outras. O laranja claro, nós temos aqui a região leste. Verde claro, a região sul. Depois, o laranja mais escuro, a região sudeste. E, por último, a do verde mais escuro, a região sudoeste. Então, é essa que se dá a divisão por regiões no município. Próximo. A partir de agora, vamos apresentar algumas das propostas da alteração do plano diretor e, para a apresentação dessas propostas, foram consideradas quais são as fragilidades identificadas e as potencialidades do que teremos e do que já temos no município, né? Uma das grandes propostas, e eu acho que é uma grande situação do plano diretor, é mostrar que, mesmo que alguém considere que possa perder por um lado ou ganhar para o outro, essas propostas têm que ser discutidas, essas propostas têm que estar expostas, abertas para a discussão. Como o Alexandre falou, ainda temos a possibilidade de alteração, a possibilidade de discussão. Próximo. Nessas propostas, nós vamos considerar muito o macrozoneamento. O que é, então, o macrozoneamento? É uma diretriz com o objetivo de distribuir melhor as atividades da cidade. Nós temos diversas atividades que funcionam, que estão no município ao mesmo tempo, e o macrozoneamento tenta organizar isso da melhor forma possível. Dentro do macrozoneamento, nós temos o zoneamento. Como ele funciona? Como uma subdivisão do macrozoneamento, dando regra de como essas ocupações vão funcionar. Próximo. Nós temos aqui a proposta do macrozoneamento do município. Nós temos a primeira proposta da
dessa imagem cinza, de que vocês podem ver daqui é cinza nesse mapa, que é a macrozona de destinação urbana. Depois, em laranja, nós temos a macrozona de destinação rural. Roxo, a macrozona de destinação industrial, divisões específicas pela cidade. A macrozona de mineração e, em verde, a macrozona de interesse ambiental, cada uma muito bem separada e delimitada. Próximo. Na primeira proposta, nós identificamos as características de ocupação da macrozona de destinação urbana. Uma malha urbana dispersa, com características distintas, com áreas providas de infraestrutura e equipamentos urbanos, enquanto outras ainda precisam que esses serviços cheguem até lá. Qual é a nossa solução? A proposta de solução? A criação de macrozonas de destinação urbana com características próprias. Então, dividir aquilo que já é destinação urbana em outras zonas menores, cada uma com sua característica específica. Próximo. Quais são essas macrozonas de destinação urbana com características específicas? A primeira é a macrozona de destinação urbana consolidada. Qual é essa? É a macrozona de destinação urbana já existente e que possui a disponibilidade de infraestrutura e equipamentos públicos. A segunda delas é a macrozona de destinação urbana de expansão, como nós vamos crescer daqui para frente, caracterizada pela presença de grandes áreas com potencialidade de ocupação, mas que ainda não foram urbanizadas. E a terceira, que é a de ocupação restrita. É uma área periférica do município, com ocupação histórica, porém precária, em que o adensamento populacional deve ser controlado em função das condições ambientais locais. Já existe uma determinada ocupação, nós precisamos ordenar e controlar um pouco disso. Próximo. Vamos continuar. A proposta do macrozoneamento daquela região cinza, que foi mostrada no outro mapa para vocês. Essa região cinza agora está com outras cores para indicar cada uma das regiões que eu falei. A esverdeada é a macrozona consolidada. Em amarelo, nós temos a macrozona de destinação urbana para expansão. E em laranja, aqui no canto do mapa, a de ocupação restrita. Cada uma delas também definida e bem delimitada. Próximo. Segunda proposta, nós identificamos que nós temos indústrias e serviços na macrozona de destinação urbana. Em alguns casos, existe conflito no uso do solo nessa macrozona. Então, nós temos que tentar corrigir isso. Como? Com a criação de corredores de desenvolvimento econômico. Nessa área será permitido o uso misto entre residências, comércio e indústria, desde que atendendo critérios muito bem estabelecidos, né, para evitar realmente os conflitos que já existem hoje. Os locais indicados para uso misto foram apontados considerando as ocupações já instaladas e outras que possam melhor desenvolver a cidade. Então, nós temos essa potencialidade e nossa proposta é incluí-la para o plano diretor. Próximo. Nós temos aqui a divisão desse zoneamento e tendo áreas muito bem específicas para destinação do corredor de desenvolvimento econômico. Se olharmos a legenda aqui, nós temos esse azul que está CDE 1, Corredor de Desenvolvimento Econômico. Se passar para o próximo slide, por favor. Nós temos aqui uma visão do azul que define os corredores de desenvolvimento econômico no município. Na maioria das vezes, eles estão da primeira parte do CDE 1, margeando as principais rodovias. Então, nós temos Carvalho Pinto, a Estrada Municipal Teófilo Rezende, a Biagino Kieff e a rodovia Dom Pedro I, até o 22 de abril. Então, áreas já consolidadas, agora com a proposta de criação de corredor de desenvolvimento econômico. E em vermelho, que é o corredor de desenvolvimento econômico 2, e aqui a gente tem a visualização em linhas e não em manchas coloridas, mas
em linhas que vão de acordo com as principais vias do município. Na Lucas Nogueira Garcês, Geraldo Scavone, Getúlio Vargas, Ademar de Barros, Avenida do Cristal, a rodovia Dom Pedro e ali a rodovia Nicola Capucci, próximo a Guararema. Próximo, por favor. A proposta número 3 é sobre a divisão de lotes no município. Nós identificamos que algumas zonas da cidade não permitiam lotes com divisões em terrenos menores, que é a área de adensamento controlado. Mesmo que já exista esse parcelamento de forma irregular. Então, nós vamos tentar fazer essa aproximação, e a nossa solução é a mudança de zona de adensamento controlado, ZAC, para ZAP 2A. Essa revisão do zoneamento visa a melhor distribuição do espaço, possibilitando a regularização desses lotes que já estão parcelados irregularmente. Onde se encontra a maior ocorrência desses casos? No 1º de maio, Igarapés, 22 de abril, Parque Meia Lua, Veraneio Ijau, Veraneio Irajá. Então, nós temos aí hoje um adensamento controlado e vamos a solução alternativa passar para adensamento preferencial. Próximo. Aqui nós temos indicado espacialmente onde estão essas principais ocorrências, né, que foram as citadas anteriormente. Próximo. Um outro aspecto foi a oferta desequilibrada. Na oferta de equipamentos públicos, a cidade cresceu e a disponibilidade de equipamentos públicos não acompanhou esse crescimento. Nós temos, então, a divisão por unidades de planejamento, nós pretendemos atender com equipamentos públicos em cada uma dessas unidades de planejamento ou, de acordo com o adensamento, o mais próximo possível dessas unidades. Qual é a nossa alternativa? A ampliação de unidades de planejamento. Nós temos uma proposta de revisão das unidades de planejamento, visando melhorar e planejar essa oferta de equipamentos públicos. Precisaremos, então, da criação da unidade de planejamento nos corredores de desenvolvimento econômico e em novas unidades de áreas já ocupadas, visando a expansão urbana. Como eu disse, é que a cidade cresceu e a disponibilidade desses equipamentos não acompanhou. Então, precisamos adequar esse crescimento com as unidades de planejamento. Próximo. Entre essa oferta desequilibrada, nós temos as zonas de interesse social, com a finalidade de proporcionar melhor acesso à terra e os investimentos voltados à população. Nós precisamos aí, e para isso nós temos algumas leis que contribuem, como a medida provisória 756 de 2016 e a aprovação da Lei 13.465 em 2017, que tratam aí do REURB de interesse social e o REURB de interesse específico. Qual é, então, a nossa proposta? Uma delimitação das áreas indicadas como ZEIs existentes para a regularização e melhoria da qualidade de vida da população que resida nesses locais. Próximo, por favor. Nós temos aqui a zona especial de interesse social, distribuída espacialmente no mapa em dois aspectos. Um deles em ocupações já de áreas públicas e o outro deles em ocupação irregulares, né? Próximo. Desculpa, volta para eu poder indicar ao primeiro tipo. No primeiro tipo, que apesar de pequeno no mapa, a gente pode identificar pela listagem dos bairros aqui. Aconteceu o primeiro tipo de ocupação de interesse social no Jardim do Vale, Jardim Paraíba, Área da Fonte, Avenida Mississippi, Rua Panorama, no Veraneio Ijau, Parque Meia Lua, Pedra Mar e o CDHU do Campo Grande. Próximo. E depois do segundo tipo, nós temos no Lagoa Azul, Jardim Bela Vista 1 e 2, Conjunto 22 de Abril, Conjunto Residencial 1º de Maio, Chácaras Marília, Rio Comprido, Cepinho, Vila Ita 1, Vila Ita 2 e o Jardim Conquista. Próximo. Para a próxima etapa, eu convido a diretora de projetos, Cláudia Ciapina.
Vamos continuar com a 6ª proposta. É a proposta de parcelamento irregular, o diagnóstico que foi identificado, e a solução é a regularização fundiária. O parcelamento irregular é uma realidade no município e as pessoas que vivem nesse local precisam de acesso a moradia digna com saneamento básico e infraestrutura. A solução para esse caso foi estabelecer políticas públicas específicas para esses locais, proporcionando a regularização dos imóveis, melhorias urbanísticas e a recuperação ambiental. O município de Jacareí já tem uma lei de regularização fundiária em andamento de aprovação na Câmara. Então, uma das políticas públicas é a aplicação desta lei. A próxima proposta é a 7ª. Para falar sobre ela, a gente está apresentando um mapa de recursos hídricos do município. Então, a gente tem uma característica muito própria do município, que é essa malha de recursos que ocupa o município todo. Nesse mapa de recursos hídricos, que faz parte do plano diretor agora, além de ter os rios, córregos, a gente também tem a indicação das áreas de proteção permanente. Próximo. A próxima proposta fala sobre a criação de sistemas verdes urbanos. Esses sistemas verdes urbanos faz parte do plano diretor, porque ele os verdes urbanos, ele está dentro da macrozona de destinação urbana. Então, a gente tem, além das áreas de mata, da região rural, de interesse ambiental, dentro da macrozona urbana, a gente tem um sistema de verdes urbanos, que é composto pelas áreas verdes, com unidades de proteção ambiental integral, preservação com uso regrado e unidade de uso sustentável com conservação de uso sustentável para as áreas verdes. E as áreas de lazer, que são os parques e as praças. Nós temos esses sistemas de verdes urbanos já catalogados e mapeados dentro da área urbana. Aqui a gente tem, no próximo slide, por favor, ele vai mostrar uma característica do plano, que é a criação de parques urbanos. Então, nesse mapinha de localização, a gente tem o Parque Linear do Rio Paraíba, o Parque Linear do Córrego do Tanquinho, a Orla do Rio Paraíba do Sul, o Horto Florestal Seu Moura, o Parque Morro do Cristo e o Parque Linear do Campo Grande. A manutenção e ampliação desses parques urbanos proporcionam ganho em qualidade de vida, saúde, lazer e esporte e cultura. Esses projetos estão em fase de discussão com a comunidade. Nos próximos slides, então a gente está mostrando aqui o Parque Linear do Campo Grande, que já está em fase de execução. O próximo é a revitalização da Orla do Rio Paraíba do Sul. Então, nessas imagens, a gente mostra espaços de lazer, práticas de esportes, atividades culturais, destinado a toda a população, em especial aos jovens, com áreas públicas de qualidade para socialização, com 1,7 quilômetros na Avenida Major Acácio. A outra proposta é a criação do Parque Linear do Rio Paraíba do Sul. Nessas imagens, a gente mostra que o diferencial desse projeto é a implantação de ciclovia infantil, um parque voltado para a família, proporcionando nova opção de lazer. O parque também conta com áreas para piquenique, quiosques, jardim, chafariz com jatos de água. A próxima proposta é a criação do Horto Florestal Seu Moura, onde hoje é o viveiro municipal. Ele objetiva a expansão das atividades ambientais que já são desenvolvidas no local e a utilização integral da área disponível do patrimônio ambiental destinada a uso recreativo e contemplativo.
A próxima proposta é a recuperação ambiental do Parque Morro do Cristo. É um projeto dedicado à preservação do meio ambiente, contemplação e incentivo aos esportes, implantação de um campo de rugby, que é uma modalidade pela qual Jacareí tem se destacado no cenário nacional. A próxima é o Parque Linear do Córrego do Tanquinho. Ele é localizado na região oeste, no bairro Jardim Emília. O Parque do Tanquinho ele será dedicado a práticas ambientais e esportivas, com destaque para atividades paradesportivas, paraolímpicas. A próxima proposta é a proposta 8. Então, a gente está falando dos solos de várzea do município. As áreas de várzea são porções do território em que a ocupação do solo deve ser compatível com a proteção ambiental. Atualmente, há critérios que permitem a ocupação dessas áreas de várzea, porém foi verificado a necessidade de revisão desses critérios. O parcelamento do solo agora será permitido somente mediante estudo geológico ambiental, indicando a análise do solo, a possibilidade de ocupação sustentável e medidas de proteção ambiental. No próximo, a gente tem um mapa onde esse verde que aparece próximo ao Parque dos Sinos, ele tem a região oeste, são áreas de várzea com o objetivo de garantir o equilíbrio ambiental. A 9ª proposta, ela fala da revisão de um macrozoneamento existente. Então, a gente tem áreas hoje com ocupação em áreas de interesse ambiental. Atualmente, existem muitas ocupações irregulares nessas áreas, são próximas à represa de Santa Branca. Assim, é necessário estabelecer alguns critérios de ocupação com lotes maiores e a regularidade desses empreendimentos. A criação de um zoneamento adequado para essa região proporciona uma ocupação em lotes maiores e uma regularidade desses empreendimentos. No próximo, a gente tem um mapa de onde a gente está falando. A área da represa, com aquela área roxa, que é a indústria consolidada já, e a área verde, que é a macrozona de interesse ambiental, e uma macrozona de destinação urbana, com uma característica de ocupação restrita, que são onde existem algumas ocupações, e a gente, criando essa macrozona, existe a possibilidade de regularizar e até empreender também com pequenos comércios para a população de lá. A 10ª proposta fala das regiões rurais do município. O município tem 2 grandes regiões rurais, a norte e a sul, com um potencial produtivo, turístico e ambiental. Jacareí foi oficializada como município de interesse turístico. E a 10ª proposta fala sobre o fortalecimento da economia criativa. Fortalecer o pequeno produtor e a agricultura familiar, fomentando o desenvolvimento socioeconômico e cultural, proporcionando qualidade de vida, com incentivo ao turismo religioso, turismo gastronômico e o turismo ecológico. E, por fim, para finalizar essa apresentação, nós deixamos os nossos canais de comunicação, que são as audiências públicas, que estavam acontecendo desde o dia 9, essa é a nossa última, o protocolo no Atende Bem e o e-mail planodiretor@jacareí.sp.gov.br. As contribuições serão recebidas até o dia 14 de novembro. Os mapas estão disponíveis aqui na frente, para quem quiser consultar e precisar de uma orientação, os técnicos estão disponíveis também, e a minuta também está aqui na mesa, e isso tudo também está disponível no site da Prefeitura, no jacareí.sp.gov.br/plano diretor. Obrigada.
Obrigado, Cláudia, pela sua explanação. E vamos às perguntas. A primeira do Leonardo Clemeica Zanuto. O Leonardo assinala que quer fazer uso da palavra. Posso fazer a pergunta, Leonardo? Leonardo pergunta o seguinte, para a secretária Rosa. Existe a possibilidade da redução do tamanho dos lotes na zona ZAP 2A de 225 metros quadrados para 180 metros quadrados para atender às regras da Caixa Econômica Federal, Sistema Habitacional e o mercado de imóveis, Rosa? Como que é o nome dele? Desculpa. Leonardo. Você podia ter vindo aqui fazer a palavra, Leonardo, melhor. É o seguinte, na realidade, a definição da área do lote, nós vamos estar definindo isso na Lei de Uso e Ocupação do Solo. O que a gente define no mapa 2 é um zoneamento de uma forma geral, mas ela não é complexa. Ela apenas define onde pode ser o zoneamento da macrozona em destinação urbana. E, na Lei de Uso do Solo, que é a próxima lei que vai vir a seguir, nós vamos estar discutindo essas questões e nós estamos abertos a essas discussões, que a gente sabe que tem essa questão da Caixa Econômica. Então, nós sabemos, hoje, eu tenho, no município, 150 metros, tenho 225, dependendo da declividade, porém, eu sei que poderíamos estar trabalhando e poderia estar uma discussão que você já está abrindo aqui para a gente estar verificando e estudando na Lei de Uso do Solo, não esquecendo da proporção de 3 vezes a profundidade, tá? Atestada 3 vezes a profundidade, que eu acho que isso é interessante permanecer na legislação de uso e ocupação do solo. A segunda pergunta, do João Carlos. Existe projeto para a estrada do Varadouro ligando a Zona Sul de Jacareí? Projeto também de pavimentação entre os bairros Cerâmica? A resposta poderia dar aqui o Antônio Roberto Martins, nosso querido Neco, secretário de Infraestrutura. Essa pessoa pediu a palavra. Boa noite a todos. Respondendo ao senhor João Carlos, essa estrada do Varadouro, ela não vai ser pavimentada toda, apenas um pedaço que vai até em frente à sede do Sindicato Rural, vai subir e vai sair lá na Sebrace. É uma estrada que está sendo feita pelo DR, não é pela prefeitura, é pelo DR. Mas está sim, vai sair essa estrada. Aproveitando o secretário de Infra, a pergunta do Márcio Ferri. O Márcio assinalou que quer fazer uso da palavra, Márcio? Não? Posso ler a pergunta? O Márcio pergunta o seguinte: gostaria de subdividir minha pergunta em 2 tópicos a saber. Primeiro, pavimentação da estrada do Limoeiro, entre Jardim Conquista até a Dutra. Motivos: barro, poeira, com grande fluxo de veículos, inclusive ônibus e carretas, também com trânsito de pedestres. A segunda colocação que ele faz: o sistema viário na passagem do nível sob a Dutra, com a chegada da Davi Monteiro Lino e a ligação com a marginal da Dutra. Motivo: chegada da via de São José, chegada da Davi Lino, mudança da garagem da JTU,
e a ligação de entrada e saída pelo acesso ao bairro do Parque Meia Lua. Pois não, secretário? Bom, respondendo aqui ao senhor Márcio, eu tenho a dizer o seguinte, esses projetos já estão, inclusive, prontos, tá? Vai ser feita a ligação da Avelino até a Dutra, vai fazer a ligação também até em frente ao Unip, tá? E nós vamos fazer a ligação Jacareí e São José sem precisar ir pela Dutra. Isso já está, os projetos já estão prontos, estamos esperando só a liberação de verba. A ligação com o bairro aqui, que ele pergunta se vai ter sim, vai ligar, essa aí vai ligar junto ao bairro do Meia Lua. Ali vai ser tudo completamente interligado. Deixa eu só complementar, complementando a questão, o prefeito ele sugeriu que a gente também fizesse um corredor de desenvolvimento econômico no Meia Lua, para desenvolver mais a diversificação de atividades lá, incentivando mais a indústria na região. Aqui é o trevo do Geraldo Scavone. Aproveitando ainda a presença do secretário municipal de infraestrutura, tem uma pergunta do Robson Antônio. O Robson do Residencial Santa Paula, né, Robson? Ele pergunta aqui no que está ligado à infraestrutura, a respeito da rodovia Geraldo Scavone, que dá acesso aos bairros Rio Comprido e o Residencial Santa Paula. Mas não existe uma rotatória de acesso para ambos os bairros. Não temos projeto paisagismo e também ele fala sobre a Academia ao Ar Livre, mas evidentemente que a parte do Antônio Roberto Martins refere-se apenas a essa rodovia Geraldo Scavone. Eu queria responder ao Robson o seguinte, Robson. Ali é uma área que é do DER, tá? Aquela área a prefeitura não pode fazer projeto nenhum ali. Ali tudo é feito pelo DER. Por enquanto, nós não temos nada para aquele local. Ainda o Robson, ele fala, sabendo que o plano diretor vai direcionar o trabalho da prefeitura para os próximos anos. Ele diz que já enviou vários ofícios e conversando também com alguns secretários, justamente esperando essa resposta e principalmente para a região, naquilo que foi colocado, que são o trevo da rodovia. O Robson, você queria acrescentar alguma coisa? Pode. Não precisa, tem um microfone volante, vai até você. Por favor, você tem 2 minutos para a sua colocação. Boa noite a todos. Meu nome é Robson Bispo. Cumprimento a mesa diretora, o vereador Valmiro, cumprimento os demais vereadores, e Napuil e Sazaki, cumprimento o prefeito. A nossa região, a região leste, é uma região bastante esquecida por Jacareí. Depois eu vou dar uma olhada nos mapas para ver se tem alguma coisa. Eu sou nascido em Jacareí, mas estou há 22 anos em São José. Sou assistente parlamentar lá em São José. E voltei a morar em Jacareí há 3 anos. Sou presidente lá de Santa Paula e represento aquela região. Falando ali da Geraldo Scavone ali é uma bomba relógio que vai explodir, escutem bem o que eu estou falando, mais rápido possível. Está vindo ali um sistema de 50 empresas no condomínio Novo Eldorado, já está se implantando ali no Rio Comprido. Ali não tem uma rotatória de acesso, tá? Tem o condomínio Viva, que tem pouquíssimos moradores. Mirante do Vale também está bem loteado, Residência Santa Paula e o Rio Comprido. O Parque Califórnia também
não, a Geraldo Scavone, ela cruza também o Parque Califórnia, a Prefeitura fez um trabalho em conjunto com o DR. O que eu peço ao pessoal da mesa diretora, que está fazendo o plano diretor, que entre em contato, que pense naquela nossa região leste, porque ali o trânsito vai ficar caótico. Já existem vários vídeos, tá, do que acontece ali durante a manhã, tarde e noite. Vários acidentes, inclusive com vítimas fatais, registrado, tá? Assaltos durante a noite, e passando do Vila Branca até o Mirante do Vale, ali é um breu que só. Então, hoje, tanto Rio Comprido, Santa Paula, Viva, se vocês andarem ali à noite, vocês vão ver que a população pede melhorias, e aquela região está sendo realmente esquecida. Santa Paula, eu tenho mais de 55 ofícios registrados na prefeitura. Pouquíssimos, se falar uns 3 ou 4, foram respondidos, nem respostas a gente tem. Acabei de falar com o secretário Marcelo, falou da academia ao ar livre, as crianças brincam debaixo de rede de alta tensão, temos vídeos gravados e está na internet. Então são coisas que a gente está pedindo melhorias, é o mínimo do mínimo. Então nós viemos, eu tenho certeza, eu falo para a população lá da minha região, que só não tem melhorias naquela região leste, porque os moradores, hoje eu estou sozinho aqui, mas todos foram convidados, tá? Então eu sei que muitas vezes a população ela tem anseio de melhorias, mas não buscam os locais corretos para fazerem as cobranças. Então eu agradeço Isaías, porque do trabalhos anteriores que foi feito, a nossa creche está lá, faço parte da mobilização, estou aí em prol da educação com o pessoal, estou dando o meu melhor, estou vindo para Jacareí para trabalhar em prol de Jacareí, mas eu preciso do apoio do poder público. Ok? Obrigado. Gente. Ok, obrigado, Robson. Pois não, secretária Rosa. Eu ia acrescentar justamente isso, né? A região não está esquecida, como você disse, né? Nós inauguramos esse ano aqui a Maria Tereza, né, com a secretária da Educação, a creche e também a ampliação lá do Rio Comprido. E sim, eu entendo você, a questão do viário é complicado, né? Mas nós estamos já fazendo uma previsão de ampliação do viário naquela região, mas não atingindo exatamente a Scavone, que eu dependo de aprovação no Estado, etc., né? É mais complicada, tá? Mas a gente já está pensando, não está abandonada a região leste, estamos pensando de ponta a ponta o município, principalmente no plano diretor, tá bom? Obrigada pela sua questão. A próxima pergunta do Paulo Roberto Garrido Lucas, Parque Meia Lua, Estrada da Fazenda Conceição. Paulo Roberto, você quer fazer uso para a pergunta? Pode fazer uso da palavra, você tem 2 minutos. Boa noite a todos, boa noite, integrantes da mesa, senhores munícipes. Inicialmente fazer colocação de que a sugestão feita jamais é em sentido de enfrentamento, mas é de contribuição com os trabalhos. A sugestão que eu deixo, eu verifiquei que consta de um artigo do projeto de plano diretor, de que a instituição das áreas de preservação permanente, elas seguirão numa faixa sugerida ali, uma faixa única de 100 metros, né? E a solicitação que eu faço é que, na medida do possível, seja observado, né, o Código Florestal, que ele prevê que as faixas elas podem variar de trechos de 30 a 500 metros, dependendo das condições geológicas, né, do local em que se tome por base ali. Então, o pedido é justamente para esse, né, havendo possibilidade para que esse projeto do plano diretor, ele siga, né, se adeque a essas disposições contidas na lei federal, por gentileza. Alô? Alô? Ah, tá. Bom, boa noite, Paulo. Obrigado pela contribuição. Sim, a gente está recebendo, como a gente falou inicialmente, a questão do texto que a gente está apresentando para a população é uma proposta, né, de alteração, a gente não fechou o texto. Estamos recebendo todas as alterações, as sugestões que estão sendo encaminhadas. O que é adequado, a gente está incorporando, o que não for, a gente está levando para discussão, enfim. A gente ainda está elaborando essa proposta de texto final para ser encaminhada para a Câmara.
O que é bom lembrar a questão da mineração, a questão, primeiramente, em relação à questão das APPs que você falou, primeiro que a gente tem que observar o que está disposto no Código Florestal e demais normas cabíveis, né? A gente tem que fazer uma avaliação em relação à adequação do município à legislação federal que determina como deve ser a questão das APPs. A gente está fazendo esse estudo para chegar numa proposta que seja mais adequada. Em relação à mineração, é sempre bom lembrar que existe uma gestão de competências no ordenamento jurídico brasileiro, né? Quem concede o direito de lavra para o minerador é a União. E no caso de São Paulo, quem faz o licenciamento ambiental é Estado. Cabe ao município fazer o regramento em relação às áreas que estão no entorno dessa atividade de lavra, né? Assim, claro, a gente não tem o menor interesse em atrapalhar os empreendedores, a gente quer fazer justamente uma adequação desse uso de modo a garantir que não haja conflitos em relação a tanto à mineração quanto à ocupação. A gente está chegando a uma proposta que a gente vai encaminhar para a Câmara de forma a atender todos os interesses. Então, muito obrigado pela contribuição e a gente estamos aí trabalhando para atender da melhor maneira possível a todos os interesses sem que haja conflito. A Denise, a diretora de Meio Ambiente, vai fazer a complementação. Boa noite a todos. Meu nome é Denise, né? Trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e eu acho que cabe um esclarecimento aqui, porque esse artigo ele se refere à zona de mineração. Ele não se refere ao município todo. Então, a gente considerando a largura média do Rio Paraíba, que é o que fala o artigo 3º do Código Florestal, ele diz que a faixa de APP ela é em função da largura média do rio, do corpo d'água. No caso do Rio Paraíba, ele tem uma largura média que tem uma APP correspondente a 100 metros. Então, esse artigo ele já existia na versão anterior e ele permanece porque a largura do Rio Paraíba tem essa APP, né? Isso não quer dizer que para o município todo nós estamos considerando uma APP de 100 metros. Tá? Para o município todo vale a regra do Código Florestal, artigo 4º, que a APP ela vai variar dentro do município de Jacareí de 30 metros de largura para os cursos d'água até 10 metros e a APP máxima que nós vamos ter dentro do município de Jacareí vai ser de 100 metros, que é o caso do Rio Paraíba. Tá? É só um esclarecimento, uma complementação, porque o plano diretor, em momento algum, ele é contra o Código Florestal. Em todos os momentos, em todas as propostas, na versão anterior, já respeitava o Código Florestal e agora continua respeitando. Tá? Eu acredito ter complementado a informação. A próxima pergunta é da Samanta Cristina, ela é do Jardim Santa Maria. E a pergunta vai ser respondida pelo Bruno Castro, que é o presidente da Fundação Cultural, e também pelo nosso secretário de Esportes, o Marcelo. A Samanta faz a seguinte colocação: o que será feito pelos jovens e adolescentes da cidade, já que existem tão poucas opções para nós? O Bruno poderia responder primeiramente e depois o Marcelo. Boa noite, obrigado, Samanta, pela pergunta. Primeiramente, a Fundação Cultural divulga ao início de todo mês a agenda cultural, que está disponível em vários locais públicos e também no site da Fundação e nas nossas redes sociais. Nas agendas tem muitas opções de atividades voltadas para os jovens e também para todas as outras faixas etárias. Importante lembrar também que recentemente abrimos algumas oficinas e workshops voltados bastante para jovens. Um deles, por exemplo, que a gente abriu essa semana, que é um curso para DJ e música eletrônica, que vai acontecer ali na Praça dos Expedicionários, e que está todas as informações disponíveis no nosso site. Além disso, temos parcerias
com várias entidades do Estado para abrir esses cursos de formação voltados para a cultura e voltados para várias linguagens culturais, como música, dança, teatro e cinema. Além de nossa programação fixa, que acontece todos os finais de semana na Sala Mário Lago e outros equipamentos de cultura da cidade. Obrigado ao Bruno, da Fundação Cultural. E agora, complementando a resposta para a Samanta, o nosso secretário de Esportes, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, Samanta. Alguns dados do esporte na cidade de Jacareí. Atualmente, o esporte está representado em 44% dos bairros da cidade, né? O que nós fazemos? Nos locais onde não tem um espaço físico, como uma quadra, ou um espaço próprio, uma praça esportiva, nós estamos levando algum tipo de atividade física para esse pessoal. Então, hoje a gente oferece para esse público atividades de dança Jacareí, que é uma aula de dança, onde ela acontece ali naquela região. O local mais próximo hoje é ali no Jardim Primavera, além dos treinamentos funcionais e academias ao ar livre. Ali, mais especificamente, acho que é no Jardim Santa Maria, é isso, o Parque Brasil? Santa Maria? Ali na próxima, onde você está, que é no Jardim Santa Maria, temos atividades na quadra do Parque Brasil, na quadra do BNH, na quadra do Primavera, e temos 2 praças com academia ao ar livre na região do Jardim Santa Maria. E como a Fundação Cultural, a gente também divulga semanalmente uma agenda por meio do Instagram do Esporte Jacareí e por meio do site da Prefeitura de Jacareí. Tá? Obrigado. Obrigado, secretário Marcelo. A próxima pergunta é do José Roberto Rodrigues. O José Roberto mora no centro. A pergunta é para a nossa secretária Rosa. O Zé Roberto faz a seguinte colocação: há um planejamento para levar equipamentos públicos para a zona rural com o intuito de facilitar a vida dessa população e, por consequência direta, evitar o grande fluxo deles para a zona urbana em busca de mais qualidade de vida? Ele cita, por exemplo, Veraneio e Jal, onde não há EMEI, EMF, UBS, asfalto, água encanada e nem mesmo rede de esgoto. Tá. No Veraneio... Quem é Irajá? Tá, o Irajá está mais distante, né? Há uma previsão, sim, na região do Irajá, inclusive de Chácaras Guararema, juntamente com o SAI, a gente está levando uma infraestrutura para lá, né, para possibilitar com que possa ter mais atividades e possa ter uma população mais densificada na região para que tenha os equipamentos necessários, tá? Hoje já há uma previsão de construção de equipamento no Ijal, que também fica nas proximidades, né, porque é um setor onde eu tenho uma população um pouco maior, né, porque está mais densificado que o Irajá, porque o Irajá é mais chácaras, né? E a questão de equipamentos públicos na área rural, ela já fica muito mais complicada para a gente estar levando, né? Porque ela demanda alguns custos. Eu não sei que tipo de equipamentos públicos você quer dizer, né? Porque, por exemplo, equipamento de saúde, a gente tem algumas, que acho que a saúde tem mais propriedade para responder, da família, né? Que atende as famílias, e eu acho que eu vou deixar essa para a saúde, e para a educação também tem como estar trazendo as pessoas. Por enquanto, para construir um equipamento na área rural, o custo fica um pouco alto por conta de poucas pessoas que tem lá. Eu entendo que é preciso manter as pessoas na área rural,
Você viu que a gente fez, juntamente com a Secretaria da Agricultura e o pessoal da escola, onde tem um pessoal que está estudando, que trabalha já com essas questões, o que a gente poderia estar fazendo para melhorar a área rural, de ter uma agricultura, mas uma economia criativa na área rural, onde a gente pudesse estar mantendo a população rural naquele local, para que eles se fiquem lá, né? Não necessariamente precisa ter equipamentos para que se fique lá, mas que tenha talvez algumas atividades que eu sei que em festas que vocês fazem nas igrejas, é possível a gente estar levando algumas atividades, né, que seria nesses períodos onde a população se reúne. Tá? Boa noite. Então, a questão em si que eu coloquei foi EMEI, EMF, UBS, não tem nada disso lá. Não há água encanada, disseram que não havia capacidade técnica. Aí fizeram um condomínio lá, a capacidade técnica apareceu da noite para o dia. Não há asfalto também, quando chove, a questão fica muito complexa, porque nem o ônibus, que é horrível, um ônibus velho, sucateado, não entra naquele local. Então, a questão em si, que eu estou colocando, é que vocês falam sobre a questão de deslocar a pessoa. Não existe uma UBS lá. Querem que as pessoas vão lá para o Igarapés, que é tudo fora de mão. Não existe uma integração adequada desse transporte ridículo que a Prefeitura não fiscaliza. Então, ali no Santa Cruz dos Lázaros, não pode. O pessoal de Santa Cruz dos Lázaros, quem vai ser atendido ali é o pessoal do Esperança, do outro lado. Cada um tem um critério diferente para denominar que tipo de qualidade de vida a pessoa tem que ter. É uma área regularizada, pagam impostos, não tem tão poucas pessoas assim como a senhora citou. A área do Ijal, que é irregular, tem asfalto até a porta do motel, tem água encanada. No Irajá, outro dia, queriam colocar registro no caminhão para cobrar água lá da população. A gente quer dignidade. Eu tenho parentes lá, não moro mais lá hoje. A gente quer dignidade. Instala água que todo mundo paga a conta. Não é colocar um registro no caminhão que vai resolver, vai trazer dignidade para ninguém, não. Eu moro há 35 anos em Jacareí. Eu vi tantos bairros crescerem e terem toda a sua infraestrutura regularizada. O Jardim do Marquês, que infringiu a lei lá, inclusive, naquela situação, por conta do loteador que fez de qualquer jeito e a Prefeitura não fiscalizou, foi na Justiça, agora eles vão receber os benefícios. Quer dizer, um cara faz uma coisa de forma irregular e agora vai ter tudo lá de mão beijada para ele. Os outros que pagam impostos todos em dias, 35 anos que eu moro em Jacareí. O bairro mais antigo, acho, de Jacareí deve ser aquele. Zé Roberto, não tem atenção. Vamos primeiramente, a resposta da secretária municipal de saúde, doutora Rosana Gravena. Boa noite a todos. Eu sou médica do município há 35 anos, dos quais 10 eu trabalhei no projeto Estratégia de Saúde da Família, na região do Jardim Colônia, Varadouro, então entendo bastante o que é a dificuldade rural. A gente acessava as casas, muitas vezes tinha dificuldade de pontes, né, de quedas de pontes, da gente ter que ficar numa ambulância do lado de cá, ter que atravessar uma trilha, sozinho a pé, a ambulância ficava de um lado, o paciente do outro, a dificuldade, às vezes, de uma pessoa fazer hemodiálise, então, sou bem sensível a essas dificuldades. Dentro da saúde, nós estamos fazendo um remanejamento, uma mudança. A gente sabe que essa população é mais ou menos 1.800 pessoas, e com a inauguração do Jardim Flórida, que vai ser reformulado o lugar de atendimento e a abrangência, a gente pretende distribuir essa população do Irajá e do Ijal de uma maneira mais que o acesso seja melhor. Isto já está sendo estudado há bastante tempo. Os agentes comunitários de saúde têm muita noção a respeito da dificuldade. Às vezes, uma pessoa está perto de uma unidade, mas para chegar até ela, acessar ela com ônibus ou com alguma condução ou pela estrada é difícil. Então, isso já tem um planejamento todo que irá acontecer em breve. Obrigado, doutora Rosana Gravena. A próxima pergunta, Luiz Paulo. Pois não, Rosa. Eu gostaria que o SAI complementasse a questão de ter infraestrutura lá, né, passar a água lá e não atender o bairro, porque tem uma justificativa para isso. Há uma justificativa.
Bom, boa noite a todos. Meu nome é Farid, sou engenheiro civil do SAI. E, primeiramente, aqui eu gostaria de dizer que o SAI está se empenhando em levar a infraestrutura para o máximo de bairros que nós temos aqui na região, né? No momento, para o veraneio Ijau e para o Irajá, eu vou deixar aqui o meu compromisso de buscar as informações do que tem de projeto para aquela região e peço que o senhor me passe aqui o seu contato e eu vou respondê-lo no futuro. Tudo bem? Obrigado ao Farid do SAI. O Luiz Paulo Rocha Ribeiro. Luiz Paulo, por favor, o microfone é ele vai fazer a pergunta. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Paulo, sou morador em Jacareí há 25 anos e eu gostaria de saber dos autores do plano diretor como eles vão enfrentar a questão da restrição urbanística convencional. Pergunto isso por quê? Porque em loteamentos instituídos e concebidos e aprovados pelo município noutras oportunidades, noutras épocas, que estabeleceram esse tipo de restrição, com o tempo isso foi modificado. Com estas modificações, o que acontece? Criaram-se, se estabeleceram conflitos entre o destino anteriormente estabelecido e a atividade nova implementada. Isso prejudica a qualidade de vida do morador que escolheu determinado bairro, determinado loteamento para nele morar, residir, descansar, ter qualidade de vida, e isso vem sendo prejudicado. Soube aqui na prefeitura, através de pesquisa que eu fiz aqui, que inúmeros são os questionamentos nesse sentido. Então eu gostaria de saber da mesa como isso vai ser enfrentado e onde a gente pode registrar uma forma de sugestões do ponto de vista até legal sobre isso. Muito obrigado. Por gentileza, Renato da Mobilidade, dá para responder essa questão? Boa noite a todos. Eu sou Renato Tanaka, diretor de trânsito aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu pediria que só repetisse, por favor, a pergunta, por gentileza, só um resumo. Pois não. O meu questionamento é o seguinte: como o plano diretor vai enfrentar a questão da restrição urbanística convencional? Desculpa, Renato, essa é uma pergunta para a Secretaria de Planejamento. Sim. Desculpa. Está esclarecido? Tá. Desculpa. Você quer responder? Na realidade, a questão da restrição urbanística, ela é registrada em cartório, né? Então, o que é preciso fazer é que os loteadores não registrem da forma que é, porque assim, eu tenho uma lei de uso e ocupação do solo que tem que ser respeitada. Então, se eles quiserem fazer mais restrito que a administração pública, eles devem administrar isso, e não a prefeitura. Tá? Então, o que acontece? Quando eles criam um loteamento e tem restrição urbanística sobre uma questão assim, por exemplo, a taxa de ocupação tem que ser inferior a 70%, ou seja, 60%. Tenho que ter um recuo de 5 metros, quando hoje não exige o recuo na administração, na lei de uso e ocupação do solo. Na frente, né? Nas laterais, sim, dependendo do caso. E, se tiver iluminação, ventilação, aí tem que ter a questão dos recuos. Tem que atender a altura máxima, etc. Só que a restrição, ela pede alguns itens que só diz, está registrado em cartório, então não tem como
nós, a Prefeitura, está questionando isso, que o que nós estamos tentando fazer agora é não ter essas restrições urbanísticas quando se trata de loteamento aberto. O que já existe não tem como eu não respeitar. Obrigado. A pergunta foi um pouco... eu preciso de um maior esclarecimento com relação a isso. Eu entendi a questão dos recuos, da questão da construção, propriamente dita, no que diz respeito às restrições. Mas eu tenho uma dúvida com relação à destinação. Se é um loteamento para fins exclusivamente residenciais, tá certo? Vir uma lei municipal e modificar isso. Não, agora não vai ser mais residencial aí, pode construir indústria, comércio, o que for necessário para isso. Acontece que quando o loteamento foi concebido e a Prefeitura aprovou o loteamento para aquela destinação, obviamente que alguns estudos foram feitos para esse fim. Então, eu acho que a população, aquele que escolheu para morar num bairro exclusivamente residencial, ele tem esse projeto de vida neste sentido, de chegar em casa e acordar, não precisar acordar 5 horas da manhã com uma indústria, motorização, sonorização. É nesse sentido que eu queria um maior esclarecimento. Muito obrigado. Quer que eu responda? Respondendo à questão do senhor, primeiramente, o plano diretor, como até no começo da apresentação do Dr. Alexandre, algumas pessoas vão ser prejudicadas e a maioria tem que ser beneficiada. Então, como a própria Constituição diz, a propriedade ela tem uma função social. A partir do momento em que a cidade cresce e vai se exigindo, por exemplo, mais comércios em determinada região, infelizmente, algumas pessoas serão prejudicadas porque elas compraram um imóvel querendo só residência próxima, mas com o aumento da cidade, teoricamente, vai ter que ser construído comércios próximos ao local. Mas ainda há esse espaço está destinado ao senhor. Por exemplo, o senhor pode verificar se tem um corredor de comércio passando próximo a um loteamento residencial, estritamente residencial, o senhor, junto com os demais moradores, tem o canal do plano diretor, @jacareí.gov.br, pode fazer questionamentos, sugestões de, por exemplo, que essa área não seja comercial ou que não tenha algum uso industrial próximo, ou ao contrário, que queira comércio na sua região, queira que venha indústria para a sua região. Esse é o momento do plano diretor e também na lei de desocupação do solo, que ela vai especificar melhores esses usos. Nesse momento agora do plano diretor, a gente faz um macro, e na lei de desocupação do solo, a gente vai com uma lei mais específica, indicando tal rua pode uso industrial, comercial, etc. Eu vou complementar aqui o que o Samuel falou, que é o seguinte: eu sei que deve estar tendo alguns conflitos em alguns locais onde eram estritamente residenciais, tá? E em registro estão estritamente residenciais. E quando da elaboração do plano diretor, da lei de uso e ocupação do solo, que foi o que interferiu mais e não o plano diretor, o que aconteceu? Foi feito um levantamento do que ocorria no local, qual era a atividade predominante. Então, percebeu-se que algumas vias, elas tinham uma predominância comercial, então permaneceu-se isso. O que foi exigido? Que tivesse uma certa atendimento à questão de barulho, a questão... Então, ele teria que fazer tratamento acústico, uma cobrança que deve ser realizado. Eu entendo você, porque, na realidade, o conceito da 48 e 47, que era antiga, e que se permaneceu na 5867, que é tudo pode desde que eu tenha
um estudo de acústica, eu estudo de impacto de vizinhança, eu estudo o WAVE, né, que é o estudo de impacto de vizinhança, aonde eu não tenha esse problema acontecendo em relação à residência. Ok? A última pergunta vem da Rangelma Nascimento. Ela mora no Vila Branca. E é uma pergunta endereçada agora para o Renato da Mobilidade Urbana. O plano diretor faz menção a uma série de intervenções que refletem uma melhoria à mobilidade urbana. Agora, com esta revisão, estas intervenções serão mantidas ou há novas propostas para melhoria de zonas críticas, como, por exemplo, Ponte do São João, Avenida Siqueira Campos, entre outras? O Renato, diretor da Mobilidade Urbana, vai responder. Bem, primeiramente queria dizer que nós temos vários projetos, né, na nossa secretaria com relação à parte de mobilidade urbana. Mais especificamente, como na pergunta, a região do São João, hoje nós elencamos como o nosso principal problema, né, de fluidez de trânsito na cidade de Jacareí. A solução que nós entendemos para a região está a médio prazo, que seria, né, que nós vamos fazer um binário, né, entre as duas pontes, né, seria a ponte Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário, com as ruas, né, Major Acácio e Chiquinha Schuring. Eu digo isso a médio prazo porque a Chiquinha Schuring ainda vai passar por uma grande obra, né, de drenagem, né, daquela região, e em breve vai ser feita a pavimentação para aí sim, né, implementarmos o binário, que consiste da seguinte maneira, né, em resumo: fazer com que as pontes, né, sejam sentidos únicos, né, e divida melhor o trânsito. Ou seja, nós temos a ponte do São João hoje, que está super utilizada, né, a gente pode ver, tanto nos horários de pico, né, quanto nesses intervalos, ela está cheia, né, de veículos, e quanto a ponte do Flórida, mais especificamente, continua um pouco mais vazia. Então, a ideia é dividir esse fluxo aí, fazendo um binário, né, entre as duas pontes e as duas ruas, né, Major Acácio e Chiquinha Schuring, como fosse uma grande rotatória, né, para dar maior fluidez para aquela região do São João. E, em contrapartida, né, nós estamos adquirindo, né, vários controladores semafóricos com uma nova tecnologia para nós implementarmos, né, a onda verde, ou seja, né, se você chegar da região do São João, por exemplo, até a Praça Conde Frontin, manter a velocidade de 40 km por hora, que é a velocidade da via, você vai conseguir chegar, né, e passar por todos os semáforos e pegar ele aberto, né. Logicamente, isso aí é um grande estudo, né, tem várias, vamos dizer assim, variáveis, né, que entram nisso daí, como cruzamento, faixa de pedestre. Nosso time de projeto, né, e de semáforo já estão desenvolvendo, né, esses algoritmos, para que em breve a gente possa externar aí, complementar a cidade aí com essa nova tecnologia que vai, eu acredito que, contribuir ainda mais para a fluidez da região da região do São João. E assim também como a região da Siqueira Campos, como foi mencionado, né? A princípio nós vamos fazer a troca dos controladores, né? Essa nova tecnologia, para também fazermos a onda verde, que é o sentido, o fluxo oposto a esse fluxo da região do São João, Barão, enfim. Certo? Obrigado. Obrigado ao Renato da Mobilidade Urbana. Vamos ouvir a saudação do nosso vereador Valmir do Parque Meia Lua, prestigiando esta última audiência pública de revisão do plano diretor, ele que representa a presidência da Câmara esta noite. Boa noite a todos que estão aqui na galeria. Eu represento hoje aqui a presidente da Câmara Municipal. E de vereador eu represento eu mesmo, que só eu aqui. E vocês que estão aqui representam 230 mil habitantes da cidade de Jacareí. Vocês representam todos os bairros, zona rural, centro da cidade, toda a cidade de Jacareí, vocês que estão aqui na galeria. Que bem que velho, né?
na data de hoje. Muito importante esse plano diretor, para o povo saber mais o crescimento da nossa cidade de Jacareí, porque nós precisamos. É interessante, se não tem isso, o povo não fica sabendo como que vai ser a cidade de Jacareí. Então, hoje, o secretário esclareceu quase todos os bairros, fez reuniões em todos os bairros, e eu participei em vários bairros também. Mas eu quero agradecer vocês que estão aqui, e quero agradecer também 230 mil habitantes da cidade de Jacareí, que está ligado na TV Câmara hoje e também no replay da TV Câmara. Obrigado a todos, e quem fala nesse momento é o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Eu sou do Parque Minha Lua, moro em bairro também, sofri muito em bairro, tem 40 anos que eu moro em bairro, e vocês do centro da cidade, os bairros da cidade de Jacareí, está de parabéns em ter vindo aqui. Obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Ouviremos agora o vice-prefeito Edgar Sasaki, nesta noite representando o nosso prefeito municipal Isaías Santana. Boa noite a todos. Eu quero aqui primeiramente agradecer ao vereador Valmir, que representa a presidente dessa casa, por ter cedido esse espaço para essa última audiência pública. Também quero aqui parabenizar a Secretaria de Planejamento pelo trabalho que foi feito na elaboração do plano diretor, lógico, juntamente com as outras secretarias também. E gostaria aqui de cumprimentar aqui também a todos os secretários, também autarquias presentes aqui, e também agradecer aqui a presença de todos vocês que estão presentes aqui, participando dessa última audiência pública. Audiência pública que foram 8, eu participei acho que de 7, infelizmente, quando teve audiência pública no Parque Califórnia, não deu para participar, mas fora essa, nós participamos das outras também. É importante destacar o seguinte: a participação de vocês, a contribuição de vocês para o nosso plano diretor. O plano diretor talvez seja hoje a segunda maior lei do nosso município, tirando aí a nossa lei orgânica. O plano diretor talvez seja a lei mais importante. Esse plano diretor, que foi aprovado em 2003, e periodicamente é feita essa revisão, justamente porque a cidade cresce e desenvolve a mudanças. E para que realmente possamos fazer com que a nossa cidade cada vez mais desenvolva, somos obrigados a fazer essas revisões. Então, obrigado novamente a todos vocês que contribuíram com sugestões, com propostas, para realmente melhorar a minuta desse plano diretor. Então, parabéns a todos que estão aqui presentes hoje, e principalmente a Secretaria de Planejamento e a equipe que elaborou esse plano diretor. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, vice-prefeito Edgar Sasaki. E agora vamos à saudação final da secretária Rosa Sasaki, secretária de Planejamento e presidente desta audiência pública. Gostaria, mais uma vez, de lembrar para que vocês acessem o www.jacareí.sp.gov.br, encaminhe sugestões, questionamentos para o plano diretor @jacareí.sp.gov.br. Estaremos recebendo essas contribuições até o dia 14 de novembro de 2018. Muito obrigada por estarmos aqui hoje
né, mais uma vez, contribuindo para a construção da revisão deste processo, né, da revisão do plano diretor do município de Jacareí. É muito importante a participação de vocês, a participação de todos os telespectadores, para que conheçam um pouco mais o plano diretor, saibam como nós estamos organizando, juntamente com todas a participação de todo o executivo, que é muito importante que tanto o executivo como com a participação da população nós conseguimos construir e desenvolver este município, O que acontece? Vocês viram aí que nós temos várias vertentes de crescimento. Então, nós temos que estar verificando aonde... Primeiro, nós temos uma área que já está consolidada e nós temos as áreas de expansão, que seria a região leste, né, a região norte e noroeste, que são as 3 regiões que vão estar... São as áreas de expansão que estão sendo apontadas e que foram apontadas tanto nas oficinas participativas como nessas audiências públicas. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês, né? E, mais uma vez, uma boa noite e que nós tenhamos um bom retorno para casa. Obrigado à secretária Rosa. A Prefeitura Municipal de Jacareí agradece a presença de todos e tenham uma boa noite.